Oi, gente. Então, boa noite. Começando então essa live em parceria com a turma do Blog da Alma. E, bom, honestamente é a minha primeira live, assim, oficial do processo. Então, reza a lenda. Começou a piscar um negócio aqui que eu não sei o que é, mas deve ser a galera. Não, mas fica, peraí. Deve ser a turma falando alguma coisa, né? Onde é que aparece aqui, gente? Tá. Eu vou falando. Desculpa a questão técnica aqui, tá, pessoal? Mas é a primeira vez que eu faço uma, então sabe como é que é? Primeira vez a gente nunca esquece. Enfim, essa é uma live que está em parceria com a galera do Blog da Alma e eu vou falar sobre um tema que é parte da nossa vida cotidiana, é parte da nossa história e está presente mais do que nunca, assim, em épocas de efervescências filosóficas e dialéticas no mundo. O que a gente tem aqui é esse tema, ele é muito vivo. É um dos temas que a constelação familiar abrange. A constelação familiar, mais adiante eu vou falar um pouquinho mais, à medida que a gente adentrar na live, mas é um sistema que lida com as principais dinâmicas da vida, que envolvem vida, morte, vida em conjunto, sexualidade, nascimento, etc. Muito bem. Só que eu vou abordar esse tema de exclusão, de excluídos, de uma forma do macro para o micro, e eu vou trazer algumas ideias para isso. Uma delas é a seguinte: todo conceito é muito importante a gente olhar e ouvir com a seguinte percepção. Pode ser que seja verdade e pode ser que não. Eu vou verificar por mim mesmo. Essa é a base da ciência. Verificar. Tá? Só que a gente traz essa percepção para o nosso mundo interno e a gente considera esse aparato aqui como um processo de investigação. Então, do macro para o macro que a gente tem hoje no movimento político, cultural, aqui no Brasil, no mundo, são essas questões ideológicas que são crassas e óbvias de ver, que o que impede a possibilidade de qualquer compreensão é o firmamento na ideia de que eu estou certo, não importa o quê. Então, quando a gente tem essa ideia básica de que eu estou certo, qualquer ideia diferente vai ser vista como uma ameaça, ou vai ser vista como um errado. Se eu estou certo, alguma coisa diferente do que eu acredito está errada. Quanto mais fervoroso eu estou, né, nesse dilema, nessa questão, menos eu estou apto a dialogar, menos eu estou apto a ouvir o ponto de vista, menos eu estou apto a abrir a minha percepção. Muito bem. Um pouquinho antes dessa questão das dinâmicas sociais, vamos falar um pouquinho sobre evolução. A gente tem três funcionamentos, tem três cérebros funcionando aqui. Sistema reptiliano, sistema límbico e neocórtex. O neocórtex é o último na escala evolutiva. A partir dele, a gente pode pensar, a gente pode discernir, a gente pode ter mais criatividade. O sistema límbico é o que nos conecta como mamíferos. É o que faz a gente pertencer à classe humana e ter essa empatia com os nossos irmãos diferentes e que são mamíferos. Muito bem. A questão é a seguinte. E antes dele tem o sistema reptiliano, que é ligado à nossa condição de sobrevivência, como necessidade de dormir, necessidade de se alimentar, é um instinto de ou lutar
ou sair correndo para salvar a própria pele. Muito bem. Eles não têm lá uma grande comunicação com o sistema, com o neocórtex, quando o sistema límbico está ativado no processo de... como ordem de pertencimento, eu preciso me sentir parte do grupo. Se eu me sinto ameaçado, o meu sistema mental, que é o último da escala evolutiva, ele tem uma dificuldade de olhar mais perspectivas. E é em cima dessa questão de raça, de pertencimento, que a constelação familiar se desenvolve. A constelação familiar, ela é um sistema que traz a seguinte perspectiva. A gente é parte de um sistema. A gente é parte do grupo da nossa família. E isso é um fato. Veja, independente das situações e dinâmicas do que aconteceu e do que acontece na nossa família, a gente só tem esse corpo porque tem um pai e uma mãe. Esse corpo, ele está vinculado ao pai e à mãe, e antes deles, aos nossos avós e aos nossos bisavós, e a toda a nossa ancestralidade. Isso é um fato. Uma das coisas que é muito interessante de observar na constelação familiar é que, para que a gente possa desenvolver um trabalho na constelação, é essencial que a gente se abstenha dos nossos conceitos de pode, não pode, é moral, é imoral, é certo, é errado, porque a gente lida com questões da vida. E questões da vida envolvem coisas como assassinatos, coisas como adoções, coisas como relacionamentos paralelos, coisas como acidentes, coisas como muitas dinâmicas, infinitas dinâmicas. E se a gente tem o parâmetro de julgamento de que isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, a gente priva a nossa capacidade de observação da dinâmica. Muito bem. Voltando à dinâmica do sistema da família. Quando a gente olha para essa dinâmica de família, observa o seguinte. Valeu, Jana. Daiane está aqui também. Legal. Quando a gente olha para essa dinâmica de família, a questão é a seguinte. Bert Hellinger, ele descobriu vamos chamar assim, essa alma familiar quando ele trabalhava com os... ele era um missionário, trabalhou na África, e ele começou a trabalhar com as tribos e começou a observar essas dinâmicas que afetam todo grupo familiar. Então, se a gente para também expandir um pouco essa percepção, a vida é feita de sistemas. Tem um sistema familiar, tem um sistema cósmico que a gente faz parte, tem uma engrenagem cósmica da qual a gente faz parte, tem um ecossistema da qual a gente faz parte, e isso é muito importante para tirar essa percepção de que eu sou o centro do mundo e que as minhas ideologias funcionam, independente do todo. A gente é parte do todo. E essa é a principal exclusão. No momento em que a gente perde essa percepção e a nossa cultura, ela enfatiza muito isso, esse hiperfoco no indivíduo, a gente perde a percepção de que o indivíduo só existe por conta de um todo. E esse todo é infinitamente maior do que essas ideias de eu. Muito bem. Voltando, então, à dinâmica da família, sistema da família. Esse corpo, ele surge e ele é conectado através do que a gente recebeu do pai e da mãe. Esse corpo está vinculado ao pai e à mãe. Então, todo o processo terapêutico, na realidade, ele necessariamente precisa olhar para essa dinâmica. Como
como que eu me relaciono com meu pai e como que eu me relaciono com minha mãe. Já morreram? Não interessa. Estão aqui no coração e estão aqui no corpo. Se tem paz e relaxamento ao olhar para isso, está numa boa rota. Se não tem paz, tem caminho a percorrer nessa dinâmica. O sistema familiar, o que o Bert percebeu, são 3 princípios que atuam no sistema familiar. O primeiro, que é o tema do que a gente está falando aqui, chama-se ordem de pertencimento. Significa o seguinte: todos fazem parte do sistema familiar. Essa alma da família não julga. Ela não tem essa predisposição cultural que a gente está absorvido independente da época. Ela acolhe a todos. Todos fazem parte. Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro princípio da dinâmica da família. O segundo aspecto existe uma ordem de hierarquia, existe uma ordem de precedência. Ele é muito simples, também é um fato observável. Os pais vieram antes do primeiro filho. O primeiro filho, o mais velho, veio antes do segundo filho. E quer ver uma coisa interessante? Quando a gente entra num grupo, você chegou num grupo, você está conhecendo, você está sendo introduzido àquele grupo, você é o que, naquele momento, você tem o menor espaço. Você está sendo apresentado ao grupo, você vai conhecer, você vai ser apresentado ao grupo, e a partir daí, essas dinâmicas de status e poder, elas começam a se estabelecer. Numa família, numa ordem de família, o que a gente olha numa constelação são as questões de desordem. E o que a gente experimenta como desarmonia na nossa vida pessoal, em geral, tem muito a ver com uma desordem da família que a gente acaba projetando continuamente nas nossas muitas relações. E isso a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais no final da live. E o terceiro princípio, gente, é o princípio do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, na dinâmica de dar e receber, os pais, por exemplo, dão a vida. O filho não tem como devolver a vida de volta para os pais. O que o filho pode fazer é tomar a vida. Essa é uma tecnologia que a gente usa muito na constelação. Tomar a vida e fazer o melhor por ela. A partir disso, a gente está honrando. Isso é honrar pai e mãe. Não é fazer o que eles querem. É receber a vida, se apropriar da vida com força, da forma como ela se apresenta, e seguir adiante. E fazer o melhor pela própria vida. Isso é honrar. Isso é a parte do receber. Né? Os pais dão a vida, que é o maior presente, o filho recebe. Na relação da mesma hierarquia, dizemos, uma relação entre um homem e uma mulher, um casamento. Os dois estão equiparados numa mesma dinâmica hierárquica. Então, a ordem do dar e receber, ela funciona numa dinâmica também há uma necessidade de equilíbrio, do quanto que eu consigo receber e devolver sem que a pessoa se sinta no prejuízo, sem que eu me sinta no prejuízo e que haja uma troca que seja enriquecedora para os dois. Tá? Não vou me adentrar muito nisso, porque o tema aqui é a respeito do primeiro princípio, que é o do pertencimento. E, no caso, o efeito dele o que acontece quando alguém é excluído? Então, eu separei aqui 3 exemplos que são muito importantes da gente ouvir. Só que antes de falar desses exemplos, eu quero falar o seguinte. Tem uma diferença muito grande, gente, entre informação e conhecimento. Informação é útil. Conhecimento é a partir da vivência da informação até ela realmente interiorizar e a gente fazer
sentir que ela se tornou como a nossa segunda natureza. Então, a formação do renascimento, da constelação, ela dura 2 anos. A formação que eu fiz durou 2 anos. Tem uma diferença enorme de você ler 2 livros, ler alguns livros e sair falando sobre constelação. Quando você integra alguns aspectos, e funciona mais ou menos assim. Eu não sei vocês, mas eu sou lento, eu sou uma pessoa lenta para entender algumas coisas. Então, no momento em que algumas dinâmicas vão sendo vistas e revistas, e revistas, e sentidas, e revistas, e sentidas de novo, em algum momento você fala: ah! Você entrou numa outra dinâmica, onde você conecta e sente. E é a diferença em qualquer aspecto da vida. Se você realmente vai absorvendo um conhecimento, ele vai se tornando parte de quem você é. Então, os exemplos que eu vou dar aqui, eles são exemplos fortes porque a constelação familiar lida com as questões da vida que elas, às vezes, são difíceis. Né? Ver, por exemplo, uma pessoa matar a outra porque a outra acredita em outra coisa é difícil, né? Mas é parte da existência aqui. Muito bem. 3 exemplos sobre exclusão e pertencimento. Uma dinâmica simples, uma dinâmica simples não, conhecida, que acontece na constelação. A pessoa chega com uma queixa e digamos que a dinâmica é a seguinte. A mulher não se sente lá muito conectada com o marido. E o marido tem uma relação muito próxima com a filha. E a filha é o brilho dos olhos do papai. E existe uma competição, às vezes velada, às vezes explícita, entre a filha, que é a menina dos olhos do papai, e a mãe. Ok. Primeiro tem uma desordem aí que acontece na dinâmica, mas o que eu vou falar e vou meter aqui é na ordem do pertencimento. Investigando essa dinâmica, a gente percebe o seguinte. Saca só. Antes da relação do papai e da mamãe, houve uma relação com uma mulher que foi muito importante na vida do pai. E digamos que foi uma noiva. E o pai, na época, esse companheiro mudou de rota e seguiu e conheceu uma outra mulher, ou seguiu paralelo e optou por uma outra mulher, coisas que acontecem na vida. E a partir disso se forma essa família. Existe o pai, a mãe e a filha. Muito bem. Lembra? O sistema familiar, ele acolhe a todos. Esse sistema só pode existir com base no prejuízo dessa, vamos chamar assim de prejuízo, dessa antiga relação do pai. Ela ficou magoada, ela ficou profundamente triste, e sei lá o que foi que aconteceu, mas ela não foi reconhecida. Aqui tem uma exclusão, observa. Chama-se, não vamos falar disso. Chama-se, vamos evitar esse assunto. Não. Tá? A gente vive aqui a nossa história e ou é um segredo mesmo, ou é um mistério, uma coisa que nunca trouxe à tona. O sistema faz essa pessoa ser representada e ser vista no sistema através da filha. A filha, que se torna a menina dos olhos do papai, tem até um certo encanto um pouco sexual, um pouco... E essas coisas acontecem. Ela está sendo vista pelo sistema. E o que é bonito no momento em que há o reconhecimento de que essa pessoa existiu, uma dinâmica familiar, uma dinâmica da constelação, a gente traz o reconhecimento de que essa pessoa existiu e ela foi importante.
as coisas voltam, começam a entrar no lugar. E a filha pode voltar a ser apenas a filha. E as coisas começam a acontecer e tem uma relação natural entre o pai e a mãe. Começa a voltar. Então, percebe? Não tome nada como verdade. Verifique por você mesmo. É o grande ponto que eu tenho sempre ao falar desses assuntos. Um outro tema de exclusão que eu separei para a gente falar. Pais que adotam uma criança. Filhos adotivos. Bom, filhos adotivos é um tema que, culturalmente, é muito importante a gente entender o seguinte. É importante ter a mente aberta e verificar que, quando há uma adoção, ela deve existir em benefício do adotado. Oferecer uma condição maior. O que geralmente acontece, o que muitas vezes acontece, os pais adotam por uma impossibilidade de ter filhos e porque sentem um vazio, porque eles gostariam de preencher um vazio, então eles vão e adotam uma criança. É a necessidade dos pais que está em questão aqui, e não da criança. E isso começa a inverter o processo. Porque nessa necessidade, por exemplo, o olhar para os pais da criança é marginalizado, é excluído. Os pais da criança são vistos como ineptos, ou bêbados, ou irresponsáveis, ou use os julgamentos da ordem, do que parecia na tua cabeça. Mas o fato existe uma exclusão. Eles são errados. Tá? Nós somos bons pais porque nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Eventualmente, essas crianças ou esses futuros adultos vão começar a apresentar questões, dificuldades de relacionamento. E quando isso é visto à tona com respeito, ok? Independente da ordem do julgamento, eles são os pais desse ser. Por não ter esse olhar e esse reconhecimento, aquele ser, de uma forma ou de outra, vai expressar não se sentir muito bem no seu lugar. Lógico. A família de origem, da qual o corpo dela surge, da qual a vida dela surge, não está sendo vista. Com isso, essa questão se perpetua. De novo, o sistema falando. Todos pertencem, especialmente pai e mãe, pelo amor de Deus. Um outro sistema, um outro exemplo ainda mais dramático, para a gente poder olhar. Existe um assassinato, e é um trauma para todo mundo na família. No momento em que existe um assassinato, o assassino se torna vinculado à família, de qual ele perdeu, da vida que ele tirou. Não tome isso como verdade, mas o que a gente vê nas constelações é que no momento em que há esse reconhecimento e há essa aceitação, existe a possibilidade da paz acontecer. Tá? E a gente está aqui nessa relação agora, nessa dinâmica em que o mundo está em polvorosa. E eu, particularmente, acredito da seguinte maneira, gente. Não há a possibilidade de ter paz no mundo se aqui dentro a gente não está em paz. O que é o coletivo, senão a junção de um monte de indivíduos, um monte de mentes e corpos e emoções trabalhando juntos? Eu considero o trabalho interno um fator essencial para essa visão de paz. É óbvio, cada coisa no seu lugar. Né? Existe a necessidade de uma política, existe a necessidade de um sistema econômico, existe a necessidade... enfim, a vida vai se reorganizando. Mas, no momento em que a gente começa a entender algumas coisas óbvias, o nosso olhar para o mundo, ele
fica mais abrangente. E disso podem surgir possibilidades que a gente não enxerga quando a gente está numa visão muito tendenciosa de como que as coisas deveriam ser. Quando a gente começa a adentrar numa visão um pouco mais empírica do que realmente traz paz, e isso é processo pessoal, isso é trabalho interno, isso não é abstração, não pode ser uma abstração. No momento em que isso acontece, existe uma qualidade diferente na nossa percepção e uma qualidade diferente naquilo que a gente é capaz de fazer e interagir. Nessa questão, gente, olha só. Então, aconteceu, eu no texto de divulgação desse vídeo, eu mencionei essa dinâmica que aconteceu semana passada nos Estados Unidos, onde um grupo neonazista, reivindicando a supremacia branca, faz um manifesto com tochas na mão, gritando blood and soil, e um outro grupo, negros, gays, judeus, indo de encontro. Falando, pô, de novo isso não, né? Existe a necessidade da gente olhar sobre essa ótica de pertencimento. Existe todos pertencem. Observa o seguinte, a nossa tendência emocional, cultural, é falar, se a gente é um pouquinho mais esclarecido, eu espero, né? É falar, caraca, esses neonazistas, os caras não aprendem, os caras são uns loucos, meu. Os caras estão tudo errado. E aqui eu quero adentrar um outro aspecto, que é essa questão que eu estava falando anteriormente. Quando a gente entra no sistema de crenças, é importante a gente entender o seguinte, quanto mais fechado um sistema de crenças, menos possibilidade de compreensão existe. E então, eu acho uma loucura a ideia de fogo se combate com fogo. Se faz fogo com fogo, só aumenta o fogo, porra. É óbvio. Agora, no momento em que há o reconhecimento e há o movimento natural, essas pessoas têm todo o direito, elas existem, elas pertencem, a existência já acolheu. E é que tá. A existência também acolheu os neonazistas. Isso coloca a coisa um pouquinho diferente. A existência também acolheu, pô, espero que não tenha ninguém aí para me xingar, mas os eleitores do Bolsonaro. Sorry. Tudo bem, os caras têm o direito de acreditar no que eles quiserem. Agora, no momento em que a gente entende que, volta no que eu falei no início, sistema reptiliano, sistema límbico, neocórtex. No momento em que eu estou aguerrido em defender a minha crença, eu estou certo, o sistema dá bug, gente. Eu não tenho como pensar com tranquilidade. Eu não tenho como olhar de uma forma mais ampla. Inclusive, o meu sistema fisiológico, ele está preparado para porrada. Ele não está preparado para pensar. O sangue vai fluir para as extremidades. Tanto que, se a gente tenta dialogar a partir desse nível de consciência, a gente não tem grandes ganhos. Não funciona. Então, se torna uma percepção que radicaliza. No momento em que você abre espaço para, reconhecer o que se apresenta. Reconhece o que se apresenta. Sem julgamentos. 2, aceita o que se apresenta. É óbvio. O nosso treinamento aqui é de reagir o tempo todo. E a gente reage. E a gente fica muito aguerrido em provar que a gente está certo, mas no momento em que a gente está nisso, a possibilidade de interação, ela cai dramaticamente.
Por isso que o trabalho é interno. Por isso que a questão da gente poder lidar com essas dinâmicas, ela necessita desse olhar mais isento, desse olhar onde a gente vai, pouco a pouco, soltando o nosso apego aos nossos julgamentos de como que as coisas são e como que as coisas deveriam ser. Porque isso abre espaço para que a gente possa interagir de uma forma mais plena e mais ampla. Isso no âmbito de interação com o outro, tá, gente? Agora, um dos meus olhares como terapeuta e como indivíduo é sempre nos processos internos. Que é o seguinte, o que eu faço com o outro, eu estou fazendo comigo o tempo todo. Não tem como ser diferente. Se eu estou em paz, eu não tenho como querer tocar fogo em alguém. Não faz sentido. Então, assim, aí é que entra um aspecto interessantíssimo desse processo, que é o seguinte. Quantos aspectos da tua vida pessoal, quantos aspectos da vida você se recusa a olhar, porque gera desconforto? Quantas energias você recusa, você evita, você julga, e, portanto, elas abrem uma dificuldade de você se relacionar de uma maneira maior com a vida. Quantas coisas você não quer ouvir e não quer lidar porque vai contra o que você acredita. E se a gente é honesto nessa investigação, eu só vou falar uma coisa para você. São camadas e camadas desse troço que começa a vir. Então, essa postura de aceitação, ela, na realidade, é antiquíssima na história da humanidade. No Oriente, a abordagem que segue essa visão é a visão do Tantra, que, obviamente, como a nossa cultura é muito reprimida, focalizou o Tantra só na sexualidade, que é uma das questões que vamos olhar para a influência judaico-cristã. Mas a questão é, o olhar tântrico é o olhar de, cara, tudo faz parte, tudo existe, inclusive os não nazistas. Inclusive, todas as questões que você evita olhar. Entra aí relação com dinheiro, entra aí relação com amores, entra aí relação com trabalho, entra aí relação com saúde, entra aí relação com os filhos, entra aí relação com tudo o que existe sob o sol. E um dos aspectos mais essenciais da gente relembrar o tempo todo é o seguinte, gente. Julgamento tem duas características de serem lembradas, que são as seguintes. Primeiro, é pesado. Você sente desconforto em algum nível. Você sente uma certa hostilidade em algum nível. Lembra disso. Julgamento é pesado. Pode ser muito pesado, pode ser pesadinho. É pesado. Ponto 1. Ponto 2. Tem carga emocional no julgamento. Ele vem imbuído com algumas emoções. Ele vem engatilhado com algumas emoções. O que é diferente de você tomar consciência. O que é diferente de você olhar para uma coisa e ver, vai dar merda. Você olha e fala, porra, não vai dar bom. Você olha e fala, os caras estão malucos. Você olha e fala, porra, o cara é ruim, o cara é mau mesmo. O cara é capaz de tocar fogo mesmo. Isso, gente, é diferente do julgamento, isso é percepção, porra. A diferença entre um e outro é, um é leve. Quando você percebe e está tranquilo, você tem consciência, Paulo Fernando, você é leve. Você está observando, você não tem esforço nisso. Julgamento é outra parada. Julgamento, você está numa de brigar por alguma coisa.
E nisso você aleja alguma coisa, nisso você exclui alguma coisa. Então, quando eu dou esses exemplos na constelação familiar, é muito lindo de ver o seguinte, gente, olha só. O que a gente vive aqui, nesse plano, nesse planeta, é um milagre. É um milagre que as religiões tentam dar nome para isso, porque a gente se sente inseguro de viver num desconhecido. Então se arranja definição para tudo. Mas na realidade isso aqui é um milagre. É um sistema dentro de outro sistema, que é dentro de outro sistema, que é dentro de outro sistema, que é dentro de outro sistema, e dentro do sistema tem um sistema ainda dentro do sistema. É muito sistema. Tudo é um sistema. A arcada dentária é um sistema. Né? Esse corpo é um sistema. E esses princípios, eles atuam em tudo, gente. Tudo. No nosso corpo físico, o que busca harmonia? Essa tal de homeostase. Né? Você corta a tua mão, você não precisa ficar soprando para ela se curar. Ela vai se curar, o teu corpo sabe. Ele tem, é só não encher muito o saco. Ele tem a sabedoria dele de se curar. Esses princípios de pertencimento, de equilíbrio, antes dele, hierarquia e equilíbrio da RCB, está em tudo. É parte da dinâmica da vida. A vida flui a partir disso. E eu queria trazer essa percepção e esse olhar para quais são os lugares da sua vida que você está excluindo. E, em geral, a gente experimenta isso, minha gente, como dor, como sofrimento, como escassez, como dificuldade. Porque a gente fica com um olhar muito obtuso para as coisas da vida. E eu realmente sou adepto, eu estou enfim, eu busco, assim como a constelação familiar, eu sou vinculado a outras escolas que têm outras abordagens e outros olhares e outras técnicas, mas, de uma forma ou de outra, esses caminhos eles apontam para o mesmo lugar, gente. A questão dos julgamentos e dos não julgamentos, de lidar liberar nossa mente dos julgamentos para que a gente possa perceber de uma forma mais direta, é visto em muitas escolas. E o que a gente tem que ter em mente a gente tem séculos de doutrinação de como que as coisas devem ser, de como que a vida é. Então, o olhar que eu gosto de... Porra, Ivone, chegou agora no final, cara. Mas tá. Deve ficar gravado aí, sei lá. Mas é o seguinte, o olhar que eu tenho é o seguinte. Essas situações que são repetitivas e que trazem desafio da nossa vida, que trazem dificuldade, na realidade são formas da gente poder aprender e poder trazer um olhar maior. Peraí, fixar. Desculpa, estou aqui fazendo aqui a primeira live, gente, então estou aqui vendo que aparece como fixar comentários e, enfim. Sei lá como é que é isso aqui. Depois vocês me ensinam. Mas o lance é esse. No momento em que a gente tem esse olhar, a possibilidade da gente navegar mais suave pela experiência aqui aumenta muito. Porque é disso que se trata. Eu, particularmente, não vejo por que a nossa experiência aqui tem que ser difícil. E, para mim, claramente, esse é o começo de um novo tempo, onde a gente tem uma nova luz de possibilidades e de conhecimento chegando. E esse olhar honesto e aberto para a própria vida é o que vai possibilitar a gente se abrir e ser esse novo tempo. Quando eu vejo essa tal dessa era de Aquário chegando, ou se apresentando, eu penso o seguinte, lindo, né?
Mas o que requer da gente? O que requer, se não mais consciência e fazer trabalho interno? E a gente se responsabilizar desse microcosmos que é a minha vida. E a partir disso, naturalmente, a gente tem uma interação mais harmônica com o outro. E para isso a gente tem que lidar com camadas de tabus, camadas de julgamentos, camadas de medos e processos que a gente carrega, que a gente nem sabe de onde, mas que no final das contas fazem parte de um todo maior ao qual a gente está conectado. A gente, como bando humano, como raça, a gente reverbera em muitos níveis. E o meu primeiro mestre falava um negócio muito interessante. Ele falava o seguinte: quando uma pessoa começa a realmente evoluir, ela arrasta atrás dela um monte de gente. Então, a forma como eu vejo é, no momento em que você começa a realmente se abrir o coração, abrir a mente para aspectos negados de si mesmo, naturalmente você está fazendo um serviço absurdo para a coletividade. Porque à medida que essas questões vão sendo integradas, você vai sendo um modelo de, é possível, olha lá. É possível. A gente tem que lembrar sempre que os precursores, eles primeiro são vistos como malucos. Né? Eu fico imaginando o seguinte: o primeiro macaco começou a ficar de pé, o outro fala: cara, o que você está fazendo aí, rapaz? Senta aqui com a gente, tá maluco, rapaz? E a verdade é, o nosso processo a gente está começando um despertar. E isso não é papo de bicho grilo. O trabalho prático, empírico, na própria vida, o trabalho honesto na própria vida, um olhar para as questões, ok, eu estou com dificuldade de pagar meu aluguel esse mês, e isso está sendo recorrente. Meu irmão, vamos olhar para essa questão. O que tem aí? O que você está reproduzindo? Qual o modelo mental? Como é que você olha para isso? O que você está repetindo, de repente, da dinâmica dos teus pais e quem que você está tentando honrar de uma forma inconsciente louca? Porque a nossa mente é louca. E a gente traz essa visão com uma coragem necessária para fazer a nossa vida ser a beleza que ela nasceu para ser. A gente honrar o que a gente veio fazer aqui. Honrar, como eu falei no começo, pai e mãe, é fazer o melhor pela própria vida. E fazer o melhor pela própria vida inclui esse olhar corajoso para si mesmo. Seguinte, então, 42 minutos de live, para mim está dando na conta. Comentários, alguém quer falar alguma coisa? Eu estou encerrando por agora, gente. Seja alguma coisa para ser dita, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ok, dou-lhe três. Gente, então, é isso. A gente vai se falando e espero ter sido uma contribuição de alguma forma na vida de vocês, tá? Boa noite.